assim. Boa noite, pessoal, tudo bom? Para a gente começar a trabalhar a reforma protestante, a gente tem que ter uma noção do que é e de onde que surgiu. A reforma protestante, ela é uma revolução religiosa que começa ali no início da Idade Moderna, por volta do século XVI, onde? Na Europa Ocidental. Então, a reforma protestante, ela surge como uma resposta interna e externa à Igreja Católica. Então, a Igreja Católica durante a Idade Média teve um monopólio, tanto religioso quanto cultural, ali da Europa Ocidental, e a gente vai ter diversas pessoas dentro da própria Igreja e fora da Igreja, no caso a burguesia, que vão se opor às questões religiosas, às práticas religiosas da Igreja Católica. O nome Reforma Protestante surge principalmente aí pelos adeptos do luteranismo, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre. O luteranismo, ele cometia muitos protestos na rua, então ficou conhecido como Reforma Protestante. E as religiões que surgem através da Reforma Protestante são todas cristãs. As mais conhecidas são o luteranismo, a Igreja Calvinista e a Igreja Anglicana, todas existentes ainda hoje em dia. Então, para a gente entender por que começou a surgir essa necessidade de reformulação da Igreja Católica, a gente tem que entender o nascimento lá da burguesia, o nascimento da burguesia especialmente na Baixa Idade Média, com as cruzadas, com essa brecha que esse camponês acaba encontrando, e esse camponês vai fazendo aí negociações entre os feudos, né? O nascimento da burguesia vai precisar ter uma nova concepção de religião. Porque a Igreja Católica, lá da Idade Média, ela pregava o preço justo. A burguesia, ela trabalhava com outros valores que divergiam aí da Igreja Católica. A burguesia, ela trabalhava com dois valores. O primeiro era a questão do lucro. Então, tu teria que ter um lucro nessa transação monetária. E, além disso, tu poderia trabalhar nas primeiras atividades bancárias. O que é isso? É a usura. Você me empresta R$100 e quando eu for te pagar os R$100, eu vou te pagar os R$100 mais os juros que você vai me cobrar. Então é como se fosse um empréstimo aí. Isso é a usura. Então essa nova camada social, ela precisava se ajustar em novas concepções religiosas. Além disso, a gente vai ter uma corrupção interna dentro da Igreja Católica. A gente vai ter aí, por exemplo, a venda das indulgências. As indulgências é o perdão, então tu vai acabar pagando para perdoar os seus pecados, a venda de relíquias sagradas e a venda de cargos eclesiásticos, ou seja, cargos religiosos. Então o que acontece? Essa galerinha, ela para ascender dentro da Igreja Católica, por vezes acaba comprando aí cargos mais altos. O exemplo mais famoso disso, com certeza, é do Papa Alexandre VI, conhecido aí como Rodrigo Borgia. E o Rodrigo Borgia, ele acabou comprando, né, lavando a mão de vários cardeais para que votassem nele para Papa. Agora, a venda de relíquias sagradas é a parte certamente mais interessante de tudo isso, porque a galerinha, por vezes da igreja, acabava vendendo resquícios do que se acreditava que eram pertencentes a Jesus Christ, a Jesus Cristo. Então a gente vai ter a venda de espinhos, a gente vai ter venda de pedacinhos do Santo Sudário, que é um manto que supostamente cobriu Jesus Cristo, né, enquanto estava morto. E pensa comigo, quantos quilos, metros, centenas, quilômetros, quantas voltas na Terra teria que dar esse tecido para ser tão grande o suficiente para conseguir aí atender todas as demandas, né? Quantos espinhos teria que ter nessa coroa de Jesus Christ para atender todas as demandas aí das pessoas que queriam comprar essas relíquias. Então elas eram relíquias provavelmente, certamente, falsas. O luteranismo vai surgir no que hoje a gente chama de Alemanha, pelas mãos aí do Martinho Lutero, que era parte da Igreja Católica. Ele era doutor em teologia e ele pensava em simplificar essa Igreja Católica. Então ele propôs 95 teses, então ele foi excomungado pela Igreja Católica e foi recebido por diversos nobres que o afugentaram, que ele estava sendo perseguido.
Então Martinho Lutero ele começou a formar uma religião baseada principalmente na questão de livre tradução da Bíblia, então você vai poder traduzir do latim para diversas línguas que estavam se formando nessa época, no caso seria para o alemão. Ele também, já na onda da invenção dos tipos móveis, da questão do Gutenberg, da invenção da prensa de tipos móveis, ali em 1455, o Martinho Lutero vai propor a livre interpretação da Bíblia. Se tu pensares, lá na Idade Média, uma Bíblia custava muito, porque a gente não tinha prensa móvel. Então, a possibilidade de você ter uma Bíblia era muito pequena. Você tinha que comprar de um monge copista que ia fazendo cópias à mão. Então, normalmente, uma Bíblia custava muito e quase ninguém tinha. Quem tinha a Bíblia eram os padres, eram as pessoas. Quem interpretava a Bíblia eram os padres e as pessoas ligadas à Igreja Católica. Então, a proposta do Martinho Lutero era a livre interpretação desta Bíblia. Além disso, ele propunha aí uma questão de relação direta com Deus. Você não precisava mais ter um padre para te ouvir, esse que vai falar com Deus. Agora você pode mandar um WhatsApp, tu pode aí ter uma relação direta com Deus. Então vamos falar um pouquinho mais sobre calvinismo. O calvinismo ele é interessante porque ele serve muito aos anseios da burguesia. O João Calvino, ele fugiu da França e foi morar na Suíça, e foi na Suíça que ele desenvolveu esta religião calvinista, baseada principalmente nos anseios da burguesia. Por que eu estou dizendo isso? Esta religião, ela dizia que se você é rico, se você tem amor ao trabalho, se você aí tem uma pretensão de fazer um enriquecimento, você tem uma pretensão de ser uma pessoa econômica, isso é uma predestinação divina. E que se você é rico porque Deus quis. Exceção dentro do calvinismo que se chama puritanismo, e são os puritanos principalmente que vão fazer a colonização dos Estados Unidos e, portanto, aí tem muita coisa dessa meritocracia dentro da cultura dos Estados Unidos. Agora, a última religião que a gente vai trabalhar vai ser o anglicanismo. O anglicanismo foi proposto pelo Henrique VIII, não só porque ele queria casar com a Ana Bolena. A gente tem a historinha romântica, mas só a historinha romântica não dá conta de explicar por que ele rompeu com a Igreja Católica e fez aí a religião anglicana. Então a religião anglicana, ela surge quando o Henrique VIII pede o divórcio da Catarina de Aragão para o Papa, e o Papa diz que não haverá este divórcio. Principalmente que a Catarina tinha alguns laços ali com o Sacro Império Germânico, então ele não poderia dar este divórcio. Bom, o Henrique VIII, ele queria casar com uma nova mulher para tentar ter um filho herdeiro homem, porque a Catarina só tinha dado a ele filhas mulheres. Então o Henrique VIII acaba se divorciando da Catarina, mas ele não se divorcia com o aval da Igreja Católica, ele rompe com a Igreja Católica e casa com a Ana Bolena. Anos mais tarde, reza a lenda que ele acaba mandando matar a Ana Bolena e outras mulheres que ele acabou casando. Então isso já rompe um pouquinho dessa questão amorosa, porque a principal influência do Henrique VIII em romper com a Igreja Católica foi certamente a questão das riquezas que a Igreja Católica tinha. A Igreja Católica tinha muitas terras, então no momento que o rei da Inglaterra acaba assumindo as riquezas da Igreja Católica, ele vai poder ter esse confisco de bens e acabar revendendo ou arrendando essas terras, o que vai garantir uma riqueza e estabilidade para o seu reinado. Então, a Igreja Católica, ela acaba fazendo a sua contra-reforma católica, e a contra-reforma católica, ela surge principalmente ali no Concílio de Trento, fazem uma ação, uma reação contra essa reforma protestante. Então a gente vai ter como reações um fortalecimento da Inquisição, agora renomeado para Santo Ofício, a questão do indexo. O indexo é a lista de livros proibidos que a Igreja Católica vai manter para estes fiéis. A Igreja Católica só parou de fazer a sua edição do index em 1966, pouca gente sabe disso. A gente vai ter aí a criação da Companhia de Jesus, que são os jesuítas, e essa galerinha vai fazer catequização forçada ou não de diversas pessoas, especialmente no Novo Mundo,
é aí descoberto pelas grandes navegações, que é a América, inclusive Brasil. E a gente vai ter como resposta de Concílio de Trento também uma autocrítica desses católicos, que vai ser principalmente a criação de seminários, da catequese, para tentar instruir mais ainda este clero, justamente por exemplos como o do Rodrigo Borgia, que era imoral, né, de acordo com os preceitos católicos, e também pela questão de que ele, sendo papa, pouco sabia como rezar uma missa. Então, para instruir essa galerinha, se resolveu criar os seminários. Além disso, a Igreja Católica ela vai proibir a simonia e a indulgência, né, a venda de indulgência. Então agora tu fica proibido de vender relíquias sagradas, tu fica proibido de vender indulgências e tu fica proibido aí de vender os cargos eclesiásticos. Então essa é a chamada Contra-Reforma Católica. Tranquilo, pimpolhos? Então deixa um like, compartilha e curte a gente na página, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!